Olá pessoal, tudo bem? Hoje daremos início à aula 7 e dentro dessa aula 7 nós iremos falar do conjugado motor, dos motores de indução trifásicas, algumas características de partidas desses motores e as possibilidades, ou os tipos de ligação que pode ser feito com relação a esses motores de indução. Logicamente nós vamos falar dos principais motores, que estão dentro da indústria, e disponibilizados no mercado. Nas aulas anteriores nós vimos que os motores de qualquer tipo de motor, de indução, os motores bobinados ou os motores síncronos e assíncronos, eles são compostos de dois tipos de elementos, ou os dois elementos principais, que nós podemos classificar, o estator e no nosso caso, o rotor. Dentro desses dois elementos, é isso que caracteriza os tipos de motores. No caso todo o estator, ele vai ter um conjunto de bobinas. No nosso caso dos motores trifásicos, eles vão ser compostos de um conjunto de 3 bobinas defasados de 120 graus uma da outra. E o nosso rotor, no caso do motor de indução, então estamos falando do motor de indução, ele vai ter aquele rotor, que muitas vezes, quando a gente olha para ele, a gente pensa que é um cilindro, mas na verdade não é um cilindro, Então foi bem explicado nas aulas anteriores a forma construtiva desse rotor. Mas que na verdade, diferentemente dos motores bobinados, ele não tem uma bobina característica aqui, aquilo que a gente enxerga, como fio e forma de espiras. Mas nós temos elementos ferromagnéticos, e dentre esses elementos ferromagnéticos temos 2 anéis, e nesses anéis eles são interligados com condutores, com condutores de cobre ou fios de cobre. Isso caracteriza para a gente como se fosse um rolamento, mas em termos gerais, quando a gente olha para esse rotor, a gente imagina como se fosse um cilindro maciço. Então essa é a característica do motor de indução. Então todos os motores têm sempre essa característica construtiva. O nosso estator, que é aquela parte fixa, que é montado na carcaça, e o nosso rotor. Para os motores bobinados, o rotor ele tem bobinas parecidas com as bobinas do estator. E para os motores de indução, nós temos uma construção mais específica, que não dá para a gente caracterizar aqui, olhando de forma assim por cima, se é um enrolamento ou não. Então, na verdade, nós temos barras de cobres, colocada perpendicularmente a materiais, ou lâminas ferromagnéticas, que são compactados em formas de cilindro. Além disso aí, nós vimos o conceito de campo girante. Então, o que é o nosso campo girante? Nosso campo girante é aquela forma rotacional do campo girante, imaginário, que nós deduzimos, mas que ele cria campo norte nesse sentido, crescendo num sentido e depois decrescendo no outro sentido, até ele trocar, vamos falar assim, a sua polaridade para um campo sul, aumentando por um valor e depois decrescendo novamente. Então a suposição que nós fizemos com relação à explicação a respeito de um único polo, por exemplo, o polo norte. Então nós deduzimos que ora o polo norte está nessa posição, ora ele estaria nessa posição e ora ele estaria nessa posição, repetidamente. Então isso aí dá a impressão para nós de que isso aqui seja o nosso polo norte, ele está
mudando, né? Ele está circulando entre as bobinas ou rotacionando. E nós demos a essa explicação, né, a denominação de campo girante. Esse campo girante, né, ele vai ter como característica, no nosso caso aqui da rede elétrica, dele girar a 60 Hz por segundo. Então ele vai estar girando aqui 60 Hz por segundo, que nós denominamos isso daí como a velocidade síncrona, que na verdade nós vamos medir em RPM. Então isso aí vai ser a nossa velocidade síncrona. Essa velocidade síncrona, né, ela é dependente, como nós falamos, né, da frequência da rede, no nosso caso 60 Hz. E nós vimos que para esse campo girante, tá, a nossa representação matemática, né, ou nossa equação, vai ser representado, né, a velocidade síncrona, né, do nosso campo girante como ns, né, n de rotação e s de síncrono, né, como sendo, né, aquele nosso fator lá que é constante, né, que é em função das características construtivas do motor, que em alguns casos vocês vão ver 120 Hz, né, nós vamos trabalhar com 60 Hz, porque a gente vai simplificar, né, com um 2 que está no denominador. Então, só para simplificar, né, a equação é 120 vezes a frequência vezes 2 vezes o par de polos, né? A simplificação que eu falei para vocês é justamente esse 2 aqui, que a gente vai simplificar com esse 2, e a nossa equação do campo girante pode ser essa aqui, né? A gente só tem que se atentar com relação a par de polos, vai ser 60, que é uma constante, pela frequência e pelo número de polos, né? Então essa foi a simplificação que nós fizemos, nós chegamos nessa equação. Então com isso, né, em função dessa nossa equação, né, ela já tem várias interpretações para a gente, né, que, por exemplo, a velocidade síncrona, né, do meu campo magnético ali no estator, ela vai estar em função da forma construtiva, né, representada pelo número de polos, e pela frequência da rede, né? Nesse nosso caso aqui, o 60 ele é uma constante e nunca vai mudar. Teoricamente, né, como nossa frequência da rede, né, ela não muda, então isso aqui passa a ser uma constante, né? Por enquanto a gente vai interpretar dessa forma. Porque quando vocês forem estudar a parte de inversor de frequência, a gente vai ver que o que vai ser alterado vai ser justamente isso aqui, a frequência. Tá? Então, por isso, conversor de frequência ou inversor de frequência, né, consegue, né, através dos motores de indução, variar sua velocidade, em função do que? Justamente da variação dessa frequência. Mas muito antes, né, de existir os inversores de frequência, então esse motor aqui não existia a possibilidade de regular sua velocidade, de variar sua velocidade. Então, em termos gerais, para a gente agora, que está iniciando na parte de motores elétricos, né, isso aqui também para a gente vai ser uma constante. Que no nosso caso aqui, na nossa rede de alimentação, vai ser 60 Hz. Ou seja, no meu numerador aqui eu sempre vou ter um número constante, né? Que é aquela nossa constante, né, construtiva, né, dos motores, e mais um 60 Hz, né, da nossa rede, que vai ser denominada como constante. Então a única coisa que vai determinar, né, a velocidade do nosso motor, né, ou a velocidade na ponta do eixo, vai ser justamente, né, o nosso número de polos, né, que ele nasce, né, do projeto, né? Então, uma vez projetado um motor para 2 polos, né, ele sempre vai ter os 2 polos. Então, então cada especificação de motor já vai vir com a sua velocidade na ponta do eixo ou rotação desse motor, né, em função dessa sua característica construtiva. Então, dito isso, né, com relação a essa nossa equação, nós podemos determinar, né, a maioria das velocidades, ou as velocidades mais usuais, né, dentro da indústria, né, ou até mesmo na fabricação de motores.
que em termos construtivos, né, esses motores vão ter vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo, eles vão ter 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, né, número de polos. Então as possibilidades, né, dos números de polos, né, seriam justamente isso. Os mais comuns, né, em termos de projetos e máquinas, né, usados dentro da indústria, né, são os motores de 2 e 4 polos. Né? Em alguns casos é utilizado de 6 e de 8. Mas a grande maioria, né, dos motores, né, que são utilizados na indústria está entre 2 e 4 polos. Então, quando a gente passa a entender esse equacionamento, né, do motor de indução trifásica, a gente já acaba conhecendo qual é a velocidade, né, do motor, porque não muda, a única coisa que muda é o número de polos. Então, se o motor foi projetado para 2 polos, então significa que a sua rotação vai ser em função justamente desse número de polos. Então, dentro da indústria, né, para a maioria dos profissionais, né, que lidar com motores, já sabem, né, qual é a velocidade do motor em função do número de polos, né? Então, muitas vezes não precisa nem fazer o cálculo, né? Já sabe isso aí de cor. Então, por exemplo, os motores de 2 polos, né, já sabem de cor que o valor da rotação síncrona desse motor é 3.600. Se for um motor de 4 polos, né, é um motor com a velocidade síncrona de 1.800 e assim por diante, né? Mas tudo isso daí, né, foi conhecido através da nossa equação. Então, vou fazer um exemplo aqui, né, com relação aos motores de 2 polos e 4 polos. Lembrando que nós podemos utilizar, né, essas duas equações. Para essa equação aqui, né, se nós usarmos aqui o 120, né, a gente vai ter que colocar aqui o nosso número de polos, né, no caso 2, 4, 6, assim por diante. Para essa representação aqui, né, para simplificar, nós usamos pares de polos, né? Então, quantos pares de polos, né? Por exemplo, um motor de 2 polos, quantos pares de polos tem? Tem um par de polos. Motor de 4 polos, quantos pares de polos ele tem? 2 pares de polos, né? Então, podemos utilizar essas duas equações, mas lembrando, né, da distinção, né, entre números de polos e par de polos. Então, quando eu tenho 60 aqui, nós utilizamos par de polos. Quando eu tenho 120 aqui, nós usamos os números de polos, né? Então, eu tenho um par de polos, né? E nesse caso aqui, par de polos. Então, vamos fazer das duas formas. Então, por exemplo, né, eu quero saber qual a velocidade síncrona para um motor de 2 polos, tá? Utilizando essa nossa equação, né? Eu tenho 60, que é a nossa constante, e mais o 60 Hz da nossa rede. Então, nós já sabemos que aqui né, nesse nosso caso aqui, passa a ser uma constante, né? Porque a frequência da rede não vai mudar e a constante construtiva do motor também não vai mudar. Então, isso aqui, né, na nossa conta, já é 3.600. Então, passa a ser, né, por nossa questão de cálculo, passa a ser uma constante. Dividido, né? Como usei 60 aqui, eu vou usar, né, para 2 polos, né, quantos par de polos, né? Então, 2 polos, né, no nosso caso aqui, corresponde a um par de polos, né? Então, a nossa velocidade síncrona para o motor de 2 polos vai ser o quê? 3.600 a unidade, rotações por minutos. Já para aquela nossa outra equação, né? Essa nossa equação aqui, né? Podemos agir da mesma forma, né? Então, vou ter o nosso 120, que é a nossa constante construtiva sem a simplificação, a nossa frequência da rede, né? E aqui que a gente tem que se atentar, né? Então, quando a gente fala motor de 2 polos, né, significa que eu tenho um polo norte e um polo sul,
que isso aqui corresponde a um par, tá? Um par. Então, no nosso caso aqui, a gente vai ter o que, né? Dois polos, né? E quantos pares, né? Nós vamos ter um. Tá? E o nosso valor aqui, se a gente for ver, né? Simplificando esse, com esse vai dar 60. 60 vezes 60 vai dar 3.600, dividido por 1, dá o nosso mesmo valor. Tá? Que é questão que de interpretação, né? Como que eu vou interpretar isso aí? Então basta, né? Ou você sempre tá em mente, né? Quando fala dois polos, né? Um polo norte e um polo sul, então tem um par de polos, né? Então esse nosso P aí equivale ao nosso par de polos, né? Então ele pode ser, né? Sem a simplificação duas vezes, né? O par de polos, ou simplesmente com a simplificação aqui, né? Vocês adotarem só o par de polos, né? Então o motor de dois polos tem um par de polos, o motor de quatro polos, né, vai ter polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, ou seja, eu vou ter dois pares de polos e assim por diante. Então, fazendo, deixa eu dar uma apagada aqui na lousa, né, já volto. Voltando aqui para o nosso exemplo, vamos fazer agora com quatro polos, né? Mesmo raciocínio, né? Então agora, em vez de ser uma velocidade síncrona de um motor de dois polos, né? Vai ser um motor de quatro polos. A nossa constante aqui em cima não vai mudar nada na forma construtiva. Aqui estamos utilizando já com a simplificação, então eu vou utilizar o que? Só par de polos. Então significa o quê? Que se eu tenho quatro polos, significa que eu vou ter dois pares de polos. Tá? Então, nesse nosso caso aqui, eu vou ter 3.600 dividido por 2, que vai ser 1.800 RPM. Podemos fazer, né, mesmo processo que foi feito sem a simplificação, ou seja, a minha constante é 120, frequência da rede 60 Hz, só que nesse caso, como não está simplificado, eu vou ter duas vezes o par de polos. Então, no nosso caso, né, então par de polos, né, motor de quatro polos, eu vou ter dois pares de polos. Simplifica esses dois, aqui eu tenho 3.600 dividido por 2, né, que vai cair nessa mesma equação aqui, né, nessa mesma resolução aqui, que vai dar os nossos 1.800 RPM. Então, com isso, né, a gente verifica, né, que é padrão a rotação do motor em função dos seus números de polos. Então, isso aqui já dá para a gente montar uma tabela e essa tabela, né, vira uma referência com relação à rotação do motor em função da sua forma construtiva. Com isso, né, pessoal, nós podemos montar nossa tabelinha e essa tabela da velocidade síncrona dos motores em função do número de polos, né, nunca vai se alterar, se torna a ser um padrão. Então já existe essa tabela, né, das velocidades síncronas dos motores em função dos seus números de polos. Então aqui, né, na nossa tabela, dois polos nós calculamos lá, nós vimos que é 3.600. Para quatro polos, que também calculamos, deu 1.800. E se vocês forem calcular, né, os outros números de polos, né, vocês vão ver que com 6 polos a nossa rotação vai ser 1.200, com 8 polos 900 RPM e com 10 polos 720 RPM. Como nós falamos, né, as rotações dos motores mais utilizadas, né, em projetos, né, e na indústria, né, e até em fabricação, né, dos fabricantes de motores, né, essas duas velocidades, 6 e 4. Porém, né, você pode ser encontrado em algumas situações, né, esses outros tipos de número de polos de motores, né. O que facilita, né, com relação a essas velocidades aqui, essas rotações aqui, é o
a utilização ou não utilização, né, de um sistema de redução, né? Então, muitas vezes o pessoal utilizava esses tipos de motores, né, para essas rotações aí, para não utilizar, ou quando não tinha opções de utilizar, né, algum tipo de sistema de redução de velocidade. Hoje, como está bastante difundido, né, está muito facilitado, principalmente com os inversores de frequência, né, então as velocidades mais usuais relacionadas a essas duas velocidades, né, sem contar alguns dispositivos, né, em que as velocidades padrões, né, por exemplo, exaustores, né, bombas, né, então tem algumas velocidades bem específicas, né, então não precisa ser utilizado. Então cai justamente dentro dessas duas faixas, né, 3.600 e 1.800 RPM. Um outro ponto que nós exploramos lá, né, nas nossas teorias, né, foi com relação aos motores assíncronos, né? Então nós vimos que existe a denominação de velocidade síncrona, né, que é justamente, né, a velocidade do campo girante, ou seja, essa velocidade em função da rede ela não muda. E só que para os motores assíncronos, né, existe uma ligeira diferença com relação à velocidade da ponta do eixo com relação à velocidade síncrona. Isso aí nós chamamos de escorregamento, né? E dentro das nossas, do nosso conteúdo lá, das nossas denominações, né, nós falamos que o motor assíncrono, né, ele é assim chamado porque a velocidade na ponta do seu eixo é ligeiramente diferente da velocidade do campo girante, né? E essa variação é ligeiramente abaixo, né? Então a velocidade da ponta do eixo nunca vai ser acima da velocidade do campo girante, né? Sempre abaixo. E essa faixa, né, essa diferença é muito pequena, né, muito grande, né? Quando a gente caracteriza, né, um escorregamento muito alto, significa que está tendo uma sobrecarga na ponta do eixo, né? Essa sobrecarga aí, né, ela está produzindo, né, uma corrente mais elevada com relação à sua corrente nominal, provocando um sobreaquecimento no motor, né? E se ele perdurar por muito tempo com esse escorregamento muito alto, ele vai acabar danificando, né, queimando. Então essa diferença, né, é pequena, né? Então quando a gente fala assim escorregamento, né, não ultrapassa 10% da velocidade do campo girante. E nós definimos aí, né, matematicamente, né, como sendo simplesmente o nosso n, né, o nzinho ou o n, e ele vai estar em função da velocidade síncrona, né? Então como é percentual, menos com a diferença, né, desculpa pessoal, aqui, né, na nossa equação é escorregamento, e esse escorregamento é percentual, e ele é uma relação, né, uma diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade real. Podemos deixar sem, então acrescentar aqui o Rzinho para falar, né, que é a velocidade na ponta do eixo. Dividido, né, pelo maior, né, que sempre vai ser a velocidade síncrona, né? Então nessa equação aqui, quando tiver alguma dúvida, né, que vem aqui no denominador, né, sempre vai ser o maior, e o maior é a velocidade síncrona. Então essa aqui é a nossa diferença, né, multiplicado por 100 para dar o nosso percentual, né? Então esse aqui é o nosso escorregamento, né? Então os motores síncronos, né, a velocidade da ponta do meu eixo é igual à velocidade do meu campo girante. Os motores assíncronos, a velocidade da ponta do eixo é ligeiramente diferente à velocidade síncrona, ou seja, a velocidade do campo girante. E prosseguindo, né, um pouquinho mais além, né, começamos a definir algumas outras características, né, como por exemplo a potência, né, do motor, né, como que se calcula a potência mecânica e a potência elétrica, né. A potência mecânica nós vimos lá como definição, né, que ela vai ser o conjugado, não comentamos ainda a respeito do conjugado, né, multiplicado pela sua velocidade, né, então eu falo assim, pela sua velocidade. Dependendo, né, nós podemos denominar essa velocidade de duas formas, né.
ou em radianos por segundo, ou então em RPM, né? Então isso aí é só o adendo. Então isso aqui foi, e essa nossa potência aqui, né? Desculpa pessoal, essa nossa potência aqui ela vai ser em CV, cavalo vapor. E com isso, né, eu colocar aqui o M de mecânica. E com isso nós acabamos definindo também, né, o potência elétrica, a equação da potência elétrica, né, que ela vai entrar rendimento. Rendimento nós vimos que é potência útil ou potência mecânica, né, pela potência elétrica. Né? Então por isso que nós acabamos definindo potência elétrica. Então tudo isso aqui está lá no nosso conteúdo, é só uma revisão para a gente dar continuidade aos outros parâmetros. Né? E potência elétrica, né? Vamos chamar simplesmente de potência, né? Dado em watts ou quilowatts. Para o sistema trifásico, né, para o nosso caso dos motores, né, vocês devem ter visto aí lá na parte de sistemas trifásicos de alimentação, que sempre vai aparecer um número mágico, né? Esse número mágico é raiz de 3. Né? Então, em sistema trifásico, quando eu faço a equação de potência, sempre vai aparecer esse raiz de 3, né? Como também em tensão e corrente. Sempre vai aparecer esse raiz de 3. Não é por acaso, tá, pessoal? É um pouco... não falo que é muito complexo, né? Mas para o nosso momento agora é um pouco difícil de definir como que saiu isso aqui. Mas aqui saiu da interação de vetores, né? Da interação do campo magnético, né? No nosso sistema trifásico, lá do motor. Então isso aí é uma somatória de vetores. Então na verdade, por exemplo, não se faz, por exemplo, a soma, se for 220 volts, é 220 mais 220, né? O que faz é uma interação entre os vetores, né? R, S e T. E da interação desses vetores, né, surge esse nosso número mágico aqui, né, que é a raiz de 3. Como também para outros sistemas, né, a gente vai ver que vai surgir também, né, o 120 graus, né, que é essa defasagem, como também o 30 graus. Tá? Mas é que não convém para a gente agora, né, a gente vê aí em sistemas de potências. Então, em sistema trifásico, sempre vai aparecer esse raiz de 3, né, então nunca esquecer desse raiz de 3. E como a gente viu lá que em potência lá no resistor, quando a gente só tratava lá do sistema resistivo, nós vimos que potência simplesmente era o produto da tensão pela corrente, né? Então nesse nosso caso aqui, né, a gente vai acrescentar que nós chamamos aqui de... se a gente for partir lá para o triângulo da potência, a gente vai ver que isso aqui é a nossa potência aparente, tá? Além disso aqui, né, o motor, né, ele não consegue traduzir, né, aquela potência que ela absorve da rede diretamente para a ponta do seu eixo. Sempre existe alguma perda, né? Então essa perda aí a gente vai traduzir isso aí como rendimento. Então porque a potência que é entregue pela rede não é aquela mesma que eu consigo entregar lá na ponta do eixo para fazer ele rotacionar, porque eu preciso que tenha uma parcela que vai produzir o campo magnético, outra parcela vai ser perdida com relação aos atritos mecânicos, né? E assim por diante, perda por esterese, perda no ferro, né, do nosso sistema lá magnético, assim por diante. Então quando chega lá na ponta do eixo, não chega aquela potência total que foi absorvido pela rede. Além disso aqui, né, nós temos, né, essa relação, né, entre, né, os tipos de potência, né? Por exemplo, uma parcela que vai para o campo magnético, que não produz trabalho, mas é necessário, né, para o meu sistema funcionar. Né? Existe aquela potência, né, que a rede manda, né, mas não é absorvida na ponta do eixo, né, que nós chamamos de potência ativa, né? E nós colocamos dentro da fórmula dessa nossa equação como fator de potência. Tem a definição, né, do fator de potência. Existem algumas definições, né? Eu sempre falo que o fator de potência, né, um fator de potência baixa, né, ele é dito como uma eficiência, né, do sistema com carga, né?
ou seja, aquela potência que a rede disponibiliza, o quanto é utilizado para realmente efetuar trabalho, né? Esse nosso fator de potência aqui, né, como só para relembrar, né, o ideal seria 1, né, mas ele nunca, né, esse 1 aqui, né, nós só conseguimos circuitos resistivos. E mesmo assim, né, com relação, dependendo da instalação, né, que é envolvido por condutores, fios, né, às vezes muitas voltas de fios, né, com relação até chegar à carga, esse fator pode ser também ligeiramente abaixo de 1. Mas na legislação brasileira, né, um fator de potência, né, aceitável é 0,92. Tá? Só que os nossos motores, né, vamos falar assim dos motores lá mais antigos, o fator de potência, né, chegava até 0,65. Ao passar do tempo, né, com o emprego de novos materiais, né, esse fator de potência ele foi se aproximando mais desse valor. Então hoje nós temos motores, né, os motores Plus, né, por exemplo da WEG, que eles chegam próximo desse valor, 0,85, 0,9. E além disso aqui, né, pessoal, ainda existe, né, mais um, não é muito usual, né, se colocar em equações, né, mas existe ainda mais um termo aqui que nós chamamos de fator de serviço. Esse fator de serviço aqui é um dado de engenharia, né, e que quando o projetista ele faz o projeto de qualquer sistema motor, por exemplo, ele coloca um fator de segurança, né? Ou seja, se aquele motor ali, né, ele foi projetado lá, tá, a potência nominal dele ou a corrente nominal dele de 10 amperes, né, com fator de serviço, né, os engenheiros eles acabam colocando lá como 10,2, 10,3, né, ou seja, se por acaso ultrapassar esse valor de 10 amperes, né, ainda tem uma margem suficiente, né. E essa nossa equação aqui, essa nossa potência elétrica, ela é dada em watts ou quilowatts. Então, basicamente, né, isso que foi comentado, né, nos conteúdos das aulas 5 e 6. Né? Então, são alguns parâmetros, né, algumas equações dos motores que nós precisamos saber, ter conhecimento. Principalmente para fazer cálculo, né, a gente vai utilizar bastante, né, essa nossa equação de potência. E agora a gente vai ver mais alguns outros parâmetros, né, e características do motor, né, que nesse caso, né, vai ser já comentamos alguma coisa na aula passada, de forma genérica. Hoje vamos dar uma reforçada, né, que é o conjugado motor.